Faltam mais ou menos 48 horas para a trade deadline da NBA e agora já não tem mais volta, foi aberta a porteira, rumores de troca, pedidos de troca 100% aleatórios e trocas já estão acontecendo. No boletim de hoje a gente vai abranger tudo o que aconteceu de ontem à noite, segunda-feira, até agora umas 7 horas mais ou menos da terça-feira. Amanhã mais um vídeo diariamente até a quinta. No vídeo de hoje a gente vai falar da troca do Triple J do Jaren Jackson Jr. para o Utah Jazz. A gente vai falar do pedido de troca do James Harden. A gente vai falar do Nikola Vucevic indo para o Boston Celtics e também da troca que enviou Kevin Huerter para o Detroit Pistons. Ou seja, muita coisa legal para a gente falar, muitos times para a gente abranger. O vídeo vai ser um pouco mais longo, assim como o de amanhã também deve ser, mas com bastante informação, beleza? Então, sem mais enrolações, para não ficar pior do que já vai ser, bora pro vídeo. E realmente as notícias, elas não param de chegar de uma forma que eu tô gravando com o meu celular aqui por perto, com a tela desbloqueada, porque enquanto eu fazia o roteiro, a troca do Vucevic aconteceu. Então se você vê olhando aqui para baixo, é porque pode ser que tenha aparecido alguma outra troca aí no meio do vídeo. Você do futuro já vai saber se isso aconteceu ou não. Vamos começar primeiro pelo que já aconteceu, a troca do Jaren Jackson Jr., o famoso Triple J, para o Utah Jazz. Assim, não era um jogador que estava sendo rumorado, na verdade as notícias que apareceram foram em parágrafos ali em matérias sobre a troca do Ja Morant, dizendo que o Memphis Grizzlies pretendia manter ele no time. Aparentemente não era verdade, porque ele foi trocado até antes mesmo do Ja Morant. O Utah Jazz, além de uma série de jogadores, a gente já vai passar aqui pelos termos completos da troca, também enviou para o Memphis Grizzlies 3 escolhas de primeira rodada, ou seja, a proposta realmente foi boa. Mas vamos aqui para a troca completa, né, para vocês entenderem o que aconteceu. Aqui tá como falha, tá? Vocês ignorem essa mensagem aqui, porque é só o site não compreendendo o tamanho da bagunça. O Memphis Grizzlies recebe Kyle Anderson, o famoso Slow, Georges Niang, Taylor Hendricks e o Walter Clayton Jr., além de 3 escolhas de primeira rodada. Uma escolha de 2027 via Los Angeles, protegida no top 4. Essa de 2031 via Phoenix Suns, sem proteção nenhuma. E a escolha mais favorável em 2027 também, a escolha mais favorável entre Cleveland, Minnesota e Utah. Beleza? Então, 3 escolhas de primeira rodada, nenhuma das 3 diretamente por Utah, mas, por exemplo, essa escolha de 2027 dos Lakers tem algum valor, e a de 2031 do Phoenix Suns, por não ter proteção nenhuma e ser bem longa, também é bem valiosa. O Utah Jazz recebe o Triple J, obviamente, o John Concha, o Vince Williams Jr. e o Jock Ladali, né? Todos eles com sobrenomes bem fáceis de pronunciar, que eu não vou arriscar aqui. Não são todos jogadores que eu sei a pronúncia, definitivamente não. O elenco do Toronto Raptors, então, em questão de pronúncia, é um bagulho inacreditável, né? Mas vamos voltar aqui para o assunto. Meus comentários sobre a troca. Para o Utah Jazz é basicamente uma carta de encerramento do tanque. Eles estão montando o elenco. Você não gasta 3 escolhas de draft para tancar, né? Obviamente, eles estão montando o elenco para competir já na temporada que vem. Eu não sei se necessariamente competir, né, por título ou coisa assim, mas para sair do limbo que eles estão desde a saída aí do Donovan Mitchell e do Rudy Gobert. Para mim, o valor da troca pago pelo Utah Jazz foi bom, porque são 3 escolhas de draft, sim, mas são 3 escolhas, não são deles, ou seja, para eles o custo é um pouco menor. Tirando essa de 2031 do Phoenix Suns, realmente é interessante. Uma escolha mais favorável em 2027 entre Cleveland, Minnesota e Utah provavelmente vai ser uma escolha bem baixa, ali eu acho que do 16º para baixo. Essa escolha dos Lakers também não deve ser muito alta, ou seja, eles conseguem trocar pelo Jaren Jackson Jr. e ainda mantém o seu capital de draft, o que é realmente excelente pensando no futuro do time. Diferente da troca do Desmond Bane, por exemplo, que o Orlando Magic comprometeu foram 4 ou 5 escolhas pelo Desmond Bane, algumas delas escolhas próprias. Para o Memphis Grizzlies, o caminho é exatamente o contrário. Ele abre as portas para o tanque. O Memphis Grizzlies assume de vez uma reconstrução, acabando basicamente com o núcleo daquele time que tinha o Desmond Bane, que tinha o Dillon Brooks,
o Ja Morant, o Triple J, e agora o último que restou desses que eu citei é o Ja Morant. Essa troca também indica que com certeza ele será trocado nas próximas 48 horas. Com certeza é muito forte, mas as chances realmente aumentam muito. Se eles pretendiam manter o Triple J para tentar ainda reconstruir ao redor dele, e mesmo assim até ele foi trocado, dificilmente o Ja Morant fica nesse time. Memphis, inclusive, que consegue encaminhar bem uma reconstrução trocando esse núcleo. Agora, junto com o OKC Thunder e com o Brooklyn Nets, eles são os times que têm mais escolhas de draft nos próximos anos. Se eu não me engano, são 13 no total. Eles conseguiram 4 ou 5 pelo Desmond Bane, mas essas 3 pelo Triple J devem conseguir ainda alguma coisa pelo Ja Morant. Se não for escolha de draft, provavelmente vai ser algum outro jogador que vai poder ser convertido em escolhas depois. Ou seja, eu acho que foi uma troca win-win. Eu não esperava, definitivamente não esperava que o Triple J já fosse trocado. Eu imaginaria isso mais para off-season, mas não para agora. Tanto que não tinha muito rumor. Eu acho uma troca boa para o Utah Jazz, eu acho uma troca boa para o Memphis Grizzlies. Enfim, triste para a torcida do Memphis, que está vendo esse ciclo se encerrar de vez, mas eu acho que eles estão bem encaminhados para ambos os lados. Agora vamos para a segunda notícia do dia. Essa ainda não aconteceu, então eu vou quebrar um pouco o que eu falei no começo, mas pela importância a gente vai passar ela aqui na frente. O James Harden pediu troca. Sim, não estamos em 2021, não estamos em 2023, mas de novo, o James Harden pediu troca um pouco antes um ano antes, vamos dizer assim, 2 anos antes de estar elegível para uma extensão de contrato. E isso assim eu já te falo o porquê que ele pediu troca. O Los Angeles Clippers está num projeto basicamente que o time dura até 2027, até o final da temporada de 2027. Nesse caso, dar uma extensão para o James Harden meio que teria uma outra perna para além desse ano, né? Dessa reconstrução já planejada do Los Angeles Clippers, é uma coisa muito inteligente. Então não faria sentido eles oferecerem a extensão para o James Harden, além do valor pedido também. Se eu não me engano, ele vai pedir 80 milhões em 2 anos, ou seja, 40 milhões por ano. Aparentemente, o Los Angeles Clippers não queria nem o valor, nem dar extensão para ele, o que acarretou nesse pedido de troca. Vindo do James Harden, é esperado, mas ainda assim é um choque. Por conta do momento que os Clippers vivem. Eles vivem o melhor momento deles na temporada. Vocês lembram que eles começaram mal, muito mal. E aí eu fico pensando, se fosse para pedir troca, por que não pediu naquele momento, em que estava tudo dando errado? Porque eu acho que teria alguma justificativa, pelo menos. Agora faz muito pouco sentido. Parece que todo mundo foi pego de surpresa, inclusive os próprios jogadores do Los Angeles Clippers e a diretoria. Eu também fiquei escandalizado. Eu não fazia ideia, assim... Nem sequer era comentado, diferente do Triple J, que era comentado por cima, que no futuro poderia acontecer alguma coisa. James Harden passou totalmente em branco, enfim, né? Ele provavelmente, realmente, vai ser trocado pelo que os rumores apontam, tá? Do nada, 72 horas para achar um novo time para James Harden. Esse novo time já tem um candidato muito forte, que é o Cleveland Cavaliers. Eu vou mostrar para vocês agora a projeção de troca envolvendo o Cavs. Se acontecer a troca com o Cavs, vai ser mais ou menos isso aqui. É basicamente 1 para 1 entre o Garland e o James Harden. Eles têm o mesmo valor de salário, ou seja, dá para fazer essa troca tranquilamente. Não envolveria também escolhas de draft, apesar do Cavs ter pedido uma escolha pelo Garland e isso ter impedido da troca já acontecer, por exemplo. Eu vou ser sincero para você, eu também não acho que vale, não. Porque apesar do Darius Garland ser consideravelmente mais novo que o James Harden, precisamente são 10 anos de diferença, o Garland vem se machucando demais. O James Harden jogou mais jogos que o Garland na temporada passada e na temporada retrasada e na outra também. Ou seja, o fato dele ser jovem também não está ajudando muita coisa. O James Harden vem sendo um cara mais presente em relação a isso. Se seria uma troca boa para os Cavs? Eu acho que sim, porque eu estou meio desiludido com Darius Garland e eu gosto muito do James Harden. O Clippers, nessa situação, não tem muito nem o que ver, tipo, uma troca boa ou ruim. O cara pediu troca, ele tem poder de vetar, caso fosse necessário, caso eles quisessem, por exemplo, mandar para um time ruim para receber mais escolhas de draft. Então, assim, o Clippers meio que fica de mãos atadas. E no final das contas, pelo menos é um jogador jovem, no Darius Garland, que se ficar saudável, vale a pena. O ideal seria não trocar.
Não faz sentido, não faz sentido, mas pro Cavaliers com certeza é uma boa aposta. Essa troca aqui, pelo tanto que as pessoas vêm falando, pelo tanto que ela foi comentada nas últimas 24 horas, é bem provável que seja isso aqui que vai acontecer. Para além do Cleveland Cavaliers, o Minnesota Timberwolves também aparece como candidato, mas eu não fiz nenhuma simulação de troca, porque a situação do Timberwolves vai ser completamente definida a partir do momento que eles souberem se vão ficar com Giannis Antetokounmpo ou não. Então tá muito difícil da gente entender o que de fato vai acontecer. Terceira notícia, o Boston Celtics conseguiu seu pivô. Finalmente, um rumor na temporada inteira, desde a off-season, que o Celtics ia tentar trocar por algum pivô, e conseguiu o pivô com mais cara de Boston Celtics possível, pelo menos dos disponíveis no mercado, que é o Nikola Vucevic. No caso, a troca ficou da seguinte forma: o Boston Celtics recebe o Nikola Vucevic e uma escolha de segunda rodada, eu não sei se uma, não sei se duas, não divulgaram ainda, e o Chicago Bulls recebe o Anthony Simons e também uma ou duas escolhas de segunda rodada. Ou seja, é um contrato expirante por um contrato expirante. Um time que estava precisando de pivô e um time que definitivamente não estava precisando de outro armador. Eu não sei o que está virando o Chicago Bulls, mas aí a gente tem que avaliar com mais calma depois, porque com certeza eles ainda vão se movimentar, porque eles estão com 18 armadores e meio pivô no time. Teve um dado momento em janeiro que eu não achava mais que o Celtics ia trocar o Anthony Simons. Ele vinha tendo bons jogos, ele teve impacto em algumas vitórias, ele é um jogador jovem. Será que eles não conseguem encaixar? Porque quando ele chega no time com um contrato expirante, era meio que óbvio que ele seria trocado. E depois, como ele começou a se entrosar, ficou no ar, e inclusive algumas notícias falando que não, o Celtics queria manter ele. E não foi isso que aconteceu. Eu entendo essa troca pelo Vucevic, inclusive eu acho que faz sentido sim, tá? Eu entendo ela partindo do pressuposto que o Jason Tatum vai voltar a jogar nessa temporada. Porque daí sim o time fica mais coerente e encaixado, sem dar tempo para uma possível aposta em uma outra evolução do Anthony Simons. E no final das contas, saiu barato pra caramba também. Porque o que de pior pode acontecer? O Nikola Vucevic não joga bem? Ele também tem um contrato expirante, assim como o Anthony Simons. Então, assim, para ambos os casos, se não der certo, na temporada que vem, o resultado prático vai ser exatamente o mesmo que seria antes da troca, um contrato expirante e espaço na folha salarial. E por último, para fechar as notícias dessa terça-feira, veja bem, desse intervalo de segunda-feira 8 horas a terça-feira 7 horas, a troca envolvendo 3 times, Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves e Detroit Pistons, que enviou Kevin Huerter para o Detroit Pistons. Eu vou deixar a imagem aqui da troca para vocês entenderem melhor o que rolou. E basicamente o Chicago Bulls recebeu o Mike Conley do Minnesota Timberwolves e o Jaden Ivey, que estava meio perdido na rotação dos Pistons. O Pistons recebe o Kevin Huerter, o Dario Saric, que provavelmente não deve ficar no time, e uma escolha swap com o Minnesota Timberwolves de 2026. Escolha que, sinceramente, tanto faz, tanto fez. Os dois times estão bem classificados, os dois times vão para os playoffs, enfim, né? É só para dizer que mandou e pro Pistons também ficar meio que de... Tem ali uma garantia, né? Que se tudo der errado, alguma coisa eles vão receber. Para o Detroit Pistons, é muito bom. É muito bom mesmo, tá? O Jaden Ivey, na minha opinião, estava meio perdido nessa rotação. E eu acho que o Kevin Huerter, ele ajuda o time nas coisas que o time precisa, que é um arremessador em movimento que mata algumas bolas de 3. É o que o Detroit Pistons precisa, faz muito sentido e o preço foi excelente. Além disso, os caras ainda receberam uma swap, né? Pô, tá ótimo. Pro Detroit Pistons tá ótimo. Para o Chicago Bulls, eu vou dar basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V na minha última fala, tá? Não sei, tem que esperar, tem que estar vendo aí o que eles vão querer, não só para os próximos meses, mas para as próximas temporadas. Pode ser que o Jaden Ivey fique no time, é um jogador jovem, eu acho que ele ainda tem espaço para evoluir. O Detroit Pistons não parecia ser o melhor lugar, pelo menos para o jogo dele. Enfim, né? Vamos ver o que o Chicago Bulls quer arrumar com tudo isso que eles estão fazendo nessa trade deadline. Para o Minnesota Timberwolves,
tudo se resume a liberar espaço na folha salarial, o que faz muito sentido, uma vez que o time está envolvido em rumores de troca para o Giannis Antetokounmpo, para o Ja Morant e agora para o James Harden também. Ou seja, qualquer armador ou bom jogador que estiver no mercado, o Minnesota Timberwolves estará ativamente participando das conversas. Então, no final das contas, também faz muito sentido, porque o time libera os 10,7 milhões de salário do Mike Conley, que vinha jogando bem mal, também era um contrato expirante, enfim, facilita. Eu acho que foi uma troca boa para os Wolves, foi uma troca boa para os Pistons e para o Chicago Bulls, eu não faço a menor ideia. Eu acho que eles poderiam conseguir alguma coisa a mais pelo Kevin Huerter. Enfim, Chicago Bulls, vamos ver o que vai dar, mas no final das contas também é uma troca interessante para a liga. Eu acho que vai deixar o Detroit Pistons mais competitivo. Antes de fazer o encerramento, eu abri aqui o Twitter para ver se a gente tinha mais alguma informação, e a informação que eu tenho é que muito provavelmente mesmo a troca do James Harden e do Darius Garland vai acontecer. Pelas minhas expectativas, deve acontecer entre essa gravação e a postagem do próximo vídeo, beleza? Então, fiquem aí o pré-aviso que muito provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo na manhã da quarta-feira, o James Harden pode já ser um jogador do Cleveland Cavaliers. No mais, não temos mais notícias, apenas essas, né? Uma terça-feira muito tranquila, final de segunda-feira também, né? Quase nada aconteceu, mais um dia comum. E amanhã a gente volta com provavelmente mais notícias. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever para mais. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.